Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos hoje aqui com o professor Virgílio Arraes, que vai com a gente acompanhar, vai nos falar sobre a foto que nós trazemos, que é uma foto do integralismo, o partido de extrema-direita criado no Brasil em 1932, sob as linhas do jornalista Plínio Salgado. Ele, então, dirigia esse partido e essa linha ideológica e criou, então, o integralismo, a direita no Brasil. Professor, primeira pergunta que a gente faz na questão do integralismo, não faz nem a respeito do integralismo, mas de fascismo. Qual seria a melhor definição de fascismo? O fascismo seria um movimento de extrema-direita, estruturado a partir da Itália, como uma reação imediata à ascensão do comunismo. Então, o fascismo vai congregar elementos que depois vão influenciar outros movimentos de extrema-direita, como o nazismo, como o integralismo, né? Ainda que ele tenha tido elementos característicos, né, distintos de outros, né, de vertente similar, ou seja, da própria extrema-direita. Então, a ideia de um militarismo exacerbado, em função dos seus primeiros militantes serem quase todos egressos das Forças Armadas italianas e terem participado, né, da Primeira Guerra. Uma questão também vinculada a uma hierarquia muito grande, e aí influenciada pela das Forças Armadas também, um certo assim, irracionalismo, né, no sentido de paixões exacerbadas na política e, dessa forma, um ódio muitas vezes voltado tanto à extrema esquerda como parte da própria direita, como o liberalismo. Professor, a gente pode dizer que o integralismo seria o fascismo tupiniquim, o fascismo brasileiro? Há elementos comuns, né? Mas há também diferenciações, como, por exemplo, o apego dos integralistas com o catolicismo, diferentemente do nazifascismo, que tinha uma vertente mais, para os cristãos, pagã. Daí a simbologia adotada na Itália e na Alemanha, que é anterior ao cristianismo, por exemplo. Mas havia, dentro do movimento integralista, talvez por ter sido o maior do país até então, né, ainda que não fosse propriamente um partido político, diferentes vertentes. Então, por exemplo, a do Gustavo Barroso era próxima do nazismo, antissemita, inclusive, né? Já a do Plínio Salgado e do Miguel Reale, que eram os dois outros líderes mais expressivos, já mais próximos da extrema-direita da Itália, ainda que Plínio Salgado tenha querido dar um ar, digamos, diferente, com a questão da própria Igreja Católica. Nisso ele se aproximaria mais do integralismo lusitano, né? De Salazar, de Antônio Salazar. Pré-salazarista, mas que depois teria elementos de apoio a Salazar. Como parte dos integralistas depois vai apoiar Vargas, né? Por se identificar, quer dizer, eram movimentos também conservadores, a questão da família, a questão dos valores tradicionais. E tinha algo interessante, professor, que o integralismo ele se utilizava, ele não discriminava, né? Ele trabalhava tentando agregar o operariado, essa massa miscigenada brasileira, ele dava uma importância à participação do elemento miscigenado, do brasileiro miscigenado, e buscava também
coisas, itens da nossa própria nacionalidade. Por exemplo, Papai Noel, ele foi descaracterizado, né? E passou-se então a se criar uma figura do vovô índio, que viria então trazer presente para as crianças. Ele procura adaptar determinados costumes identificados como originários em países europeus às nossas práticas, às nossas tradições, né? Ao nosso folclore. Daí a ideia da saudação indígena. Anauê, você é meu amigo, você é meu irmão. Ao mesmo tempo, a questão da ciência, ao se valer de símbolos, né? A participação da mulher. Também, né? Então, ele é um reflexo tardio de uma modernização bastante desigual do Brasil, do urbanismo, da industrialização. Lembrando que os movimentos, não todos, né, mas uma parte dos movimentos de vanguarda artística na Europa vai se integrar à extrema-direita, como o próprio movimento futurista na Itália, né, de Marinetti, e por isso que em algumas áreas do Nordeste a palavra marineta vai identificar o ônibus, em função da velocidade, em função do maquinário, em função desse modernismo, né? Então, o próprio Plínio Salgado havia participado do movimento modernista de 22, que também era dividido em dois, basicamente. Um que seria hoje considerado mais à esquerda e outro que seria considerado mais à direita. Então, Salgado já fazia parte, digamos, dessa vertente mais à direita ou mais conservadora. Professor, o símbolo do integralismo era a letra sigma. Significado de somatório, representando uma soma de partes, formando então esse partido. Eles fizeram de 600 mil a 1 milhão de filiados ao integralismo. As estimativas não são tão precisas, até porque os registros de época vão se perder, ou depois, né, do banimento do movimento integralista, a pessoas com receio de algum tipo de retaliação política, né, vão fazer com que seus registros ou os arquivos sumam, desapareçam, né. Então, nós vamos ter sempre números aproximados, até porque também, como é um movimento que se vale dos meios de comunicação da época, ainda que incipientes, a ideia também era inflar números, né, nos desfiles. E eles desfilavam muito disciplinados, desfilavam de camisa verde, trajavam sempre camisa verde, sim, gravata. Eles, né, nesse sentido, se inspiravam nos movimentos de extrema-direita da própria Europa, né, até porque nossas condições climáticas não eram favoráveis a esse tipo de uniforme, né, manga comprida, né, quer dizer. E é um movimento que vai unir basicamente em função do anticomunismo. Daí a proximidade de muitos nomes da própria igreja, como o próprio, depois, né, futuro Dom, Helder Câmara. E uma questão que vai ser colocada na época, que eles eram chamados, né, de melancias, porque seriam verdes por fora e vermelhos por dentro, em função de determinadas inclinações sociais, né, que segmentos mais reacionários não aceitavam, né? Então, também, digamos, esse adjetivo considerado pejorativo, né, na época, né? O movimento vai se destacar mais no sul, onde vai ser mais próximo, dependendo da localidade, ou do fascismo ou do nazismo, e no Nordeste, no Ceará, especificamente, onde vai eleger, se não me engano, os únicos parlamentares. A eleição estava marcada para 38. Uhum. Getúlio Vargas, então, alega que estava sendo... havia o risco de um plano de tomada de governo, de derrubada de governo, o plano Cohen. Isso tem a ver com o integralismo também. Havia um integralista por trás disso, Olímpio Mourão? Isso. Nas Forças Armadas havia uma simpatia grande, principalmente entre os jovens oficiais, tenentes e capitães, também influenciados por um outro movimento que viria, né, de um local bem distante, a Turquia,
né, que foi um movimento encabeçado pelos militares com vistas a renovar a Turquia depois do fim do sultanato. Então, a laicização, uma adaptação maior à urbanização. Né? Então, Kemal Atatürk, né, o pai dos turcos, vai chefiar esse movimento, e isso vai inspirar parte do oficialato brasileiro, muitos dos quais decepcionados com a oficialidade alemã depois da derrota da Primeira Guerra, insatisfeitos com a oficialidade francesa, em função dela não ter conseguido derrotar o exército alemão, e por desconhecimento do que eram ainda os Estados Unidos ou as tropas americanas. Então, como uma espécie de alternativa, né, esses jovens turcos militares vão influenciar. Quando há o integralismo, né, já que na extrema-direita da época havia a exaltação dos valores das lideranças militares, então muitos vão se entusiasmar. E um deles é, na época, o capitão Olímpio Mourão, que depois, mais de 25 anos depois, né, sairia de Juiz de Fora. Com os tanques em direção ao Rio de Janeiro, em 30 de março de 64. Isso, para depor, né, o presidente João Goulart. Ele produz, depois se sabe que teria sido ele, esse documento apócrifo, que seria uma alusão a um político comunista da Hungria, Bela Kun, né, uma variante do sobrenome judeu Cohen, Kun, Khan, né, e que atribuiriam a determinada conspiração. E então vai ser um dos pretextos de Getúlio Vargas para não realizar as eleições em 38 e dar um golpe dentro do golpe. Seria 37. Né? Ainda que alguns digam que 34 o regime teria sido regularizado, né? Mas é um assunto controverso. Os integralistas tentaram novamente formatar uma frente partidária recentemente. Em São Paulo eles se reuniram, a juventude integralista. Até depois do processo de redemocratização na década de 80, curiosamente, um dos líderes era, em São Paulo, né, irmão do então deputado Suplicy. Né? Então, de um lado, um irmão que seria, né, na época, bem mais à esquerda, e de outro lado, outro irmão bem mais à direita. Né? Mas já não tinha mais o apelo, até em função do papel que tanto a Alemanha como a Itália vão ter na Segunda Guerra, e no caso da Alemanha muito mais dramático e trágico, né? Com os campos de extermínio, com o racismo a um grau altíssimo, né? De modo que qualquer movimento associado ao nazifascismo, né, se tornasse pária. Né? E ainda que haja tentativas de explicação, de diferenciar, né, de um modo geral, não haveria uma justificativa plausível, né, para se tentar, digamos, ressuscitar essa extrema-direita da década de 30 ou nos anos 80 ou no século XXI, sem que ela esteja associada a ideias antidemocráticas, como na época já era, né, tanto Mussolini como na Alemanha também, em outros países, como na Iugoslávia, Romênia, né? A ideia da antidemocracia, do racismo, ou seja, de uma série de valores que hoje a Constituição brasileira repudia de forma veemente. Né? Então, esses movimentos hoje ou são proscritos pela lei, ou não atrai em função da mudança, né, do perfil, vamos dizer assim, político e sociológico da população, né, rumo à democracia, rumo à valorização da igualdade, da pluralidade, da diversidade. Professor, agradecemos as suas considerações, suas análises, seus comentários a respeito dessa foto que trouxemos hoje, uma foto que integralistas estão reunidos ao redor do sigma, símbolo então desse integralismo brasileiro. Agradecemos a sua companhia e agradecemos a presença
do professor Virgílio Arraes. Esperamos você para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.